baseado em 2 Kefa, Pedro 1:4. Eu vou ler o verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois nesta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. É um texto bonito que nos faz refletir toda a grandeza desse Deus sobre nossas vidas. Há um ponto importante nesse texto e precisa ficar muito evidente, é que existe uma promessa, algumas promessas, que nos torna co-participante da natureza divina. A palavra que eu coloquei em hebraico ali, Tevá Elohim. Tevá Elohim. Significa, aqui está a expressão no texto em hebraico. Tevá Elohim, natureza divina. Divina no sentido da tradução, porque a palavra Elohim, tá? Natureza de Elohim. E é importante nós compreendermos que quando o Evangelho foi nos entregue, na verdade, foi entregue não só palavras, mas ações em nosso favor. Porque quando o Evangelho de Cristo chega até nós, existe uma promessa que foi feita, que aqueles que creem e recebessem o Evangelho receberiam a Ruach HaKodesh. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós a Ruach HaKodesh, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Ruach é a promessa que Pedro está
discursando em seu primeiro sermão, e aqui ele vai dizer, vai citar Joel, e vai falar sobre esses tempos das promessas do Eterno se cumprindo. Então fica muito claro que não é só apenas palavra. Shaul diz, Paulo fala, o reino de Deus não é só palavra, mas poder no Espírito. Poder, ação divina. Então entendemos que conversão por conversão já havia nos tempos antigos. Mateus capítulo 23, verso 15, vai falar das conversões ao judaísmo, que Yeshua cita que não estava salvando aqueles que estavam aderindo a tais práticas dos fariseus. Então nós precisamos muito mais do que uma religião. Precisamos muito mais do que simplesmente aderir a um sistema religioso ou a um culto religioso. E o que é que precisamos? Precisamos do Eterno. A Ruach HaKodesh é o próprio Elohim manifestado. Então, o Evangelho é o convite que o Eterno faz para o ser humano para que ele receba aquilo que naturalmente o homem não pode fazer, receber. Não tem como eu, por minha força própria, conseguir. Mas o Eterno nos dá gratuitamente essa manifestação que gera em nós este poder que faz essa real conversão na vida do indivíduo. Por isso que não aprender letras não é suficiente para a salvação de ninguém. E certa vez, Pedro, a palavra vai dizer que no capítulo 8, no verso 14, está escrito: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais descendo para lá oravam por eles para que recebessem a Ruach HaKodesh. Então algumas pessoas já haviam recebido o batismo de João, que é o pontapé inicial da conversão, mas essa conversão precisa ser completa, porque conversão por conversão os fariseus também faziam nos tempos antigos. Então você chegar para mim e falar que você pertence a uma denominação não quer dizer muita coisa, baseado que na época de Yeshua havia pelo menos 4 seitas, 4 denominações importantes: fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos e algumas outras menores. E os fariseus faziam as conversões indo até gentios para que eles viessem a se converter ou fazerem parte do sistema judaico da época como religião. E o que Yeshua vem propor não é isso. Não é você fazer parte de uma religião. Não. Yeshua vem propor você fazer parte de um corpo.